Boa noite, domingo de primavera, muito sol e calor, 27 de setembro de 2020. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença e é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o José Fernando Pinto, sou advogado, poeta e colaborador do canal Mente Quântica. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar dos seus direitos, mais precisamente do direito à aposentadoria. Vamos falar das regras de transição da reforma da Previdência de 2019, junto com o nosso colega Dr. Marcelo Tassinari, advogado e professor especialista em direito previdenciário. Som e imagem para vocês. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer mais uma vez a idealizadora do canal Mente Quântica, a nossa querida Kênia Bastos, que trava diariamente uma incansável luta para trazer aos seguidores o melhor conteúdo possível. O canal Mente Quântica possui uma gama de informações e profissionais voltados especialmente para o crescimento humano, voltado para a saúde do corpo e da mente, e oferece práticas de meditação, yoga, mindfulness, terapeutas e consteladores familiares, psicólogos, músicos, poesias e agora um quadro para retirar as dúvidas acerca dos direitos do cidadão. Estão me falando aqui que o som está baixo? Melhorou? Tá bom assim? Ok. Além de tudo isso, de todo esse conteúdo oferecido pelo canal Mente Quântica, nós temos a Rádio Canal Mente Quântica, a frequência que eleva a vida. Oferece muita música e conteúdo de qualidade. Baixe um aplicativo na loja de apps e tenham mais uma boa opção de música e informação 24 horas por dia. Pessoal, eu sempre abro a live com um texto voltado ao assunto em debate. Hoje eu faço uma exceção e peço licença para, com esse texto que vou ler agora, prestar uma homenagem ao mais novo colaborador do canal Mente Quântica, o Dr. Marcelo Tassinari, que completa mais uma primavera no decorrer da semana. E aos poetas Mário Quintana e Manuel Bandeira, que estão diretamente envolvidos com esse texto. Então vamos lá. Meu Quintana, os teus cantares não são Quintana, cantares. São Quintana, quintanares. Quintessência de cantares, insólitos, singulares, cantares, não, quintanares. Quer livres, quer regulares, abrem sempre os teus cantares como flor de quintanares. São cantigas sem esgares, onde as lágrimas são mares de amor, os teus quintanares. São feitos esses cantares de um tudo nada, ao falares, luzem estrelas e luares. São para dizer em bares, como em mansões seculares, quintana os teus quintanares. Sim, em bares onde os pares se beijam sem que repares, que são casais exemplares. E quer no pudor dos lares, quer no horror dos lupanares, cheiram sempre os teus cantares. Ao ar das melhores ares, pois são simples, invulgares, quintana os teus quintanares. Por isso peço não pares, quintana nos teus cantares, perdão, digo quintanares. É um poema que o Manuel Bandeira fez em homenagem ao Mário Quintana em 25 de 8 de 66, na abertura da sessão da Academia Brasileira de Letras. E homenagens
são bonitas quando são feitas em vida. Por isso eu presto essa homenagem ao Dr. Marcelo Tassinari. E vamos iniciar a nossa live de domingo. Dr. Marcelo, estou aguardando o senhor. Aos seguidores que estão conosco, eu peço que enviem essa asa delta para os seus contatos, para que todos possam participar conosco desse bate-papo de transição da reforma da Previdência em 2019. Doutor Marcelo, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a imagem, Tom? Excelente, muito bem. Ah, coisa boa. Estou ajustando aqui ainda. Fica à vontade. Se eu melhoro um pouquinho. Ficar mais visível para o pessoal aí. Isso. Tudo bem? Bah, não tem como não começar agradecendo a homenagem aí, porque realmente essa semana eu completo 48 anos de idade e sou, acho que, o mais novo colaborador do canal. Então eu já começo de aniversário, é bom, né? Já começa festejando, né? Sim. E esse texto é uma maravilha, e como o senhor falou do Mário Quintana no domingo passado, nada mais justo do que homenagear o Dr. Marcelo, os gaúchos, né? E por tabela, Mário Quintana e Manuel Bandeira. Nossa, essa homenagem com o Manuel, com Mário Quintana, né? A partir de Manuel Bandeira, não, é muito especial. Eu tô sinceramente emocionado. Agora tem que me centrar um pouquinho para falar do tema de novo. Não, fica tranquilo. Olha, eu vou pedir licença ao senhor e aos nossos seguidores. Sim. Eu vou tirar os comentários um pouquinho, nós vamos conversar um pouco, daqui a pouco eu volto com os comentários para responder as perguntas do pessoal. Mas só para ficar melhor assim, visível, tá? Mas essa questão de emoção ela é muito importante. Na verdade, eu gosto muito disso e eu acho que a emoção ela só mostra o quão humanos nós somos. Então pode ficar tranquilo, tá? Não tem nada de especial disso aqui, né? Especial é a presença do senhor e de todos os seguidores aqui nesse domingo quente de primavera. Pois então, aqui no sul um domingo chuvoso de primavera, né? Acho que o primeiro domingo da primavera, né? O primeiro domingo da primavera. Primeiro domingo, Aqui no sul um domingo chuvoso de primavera, mas um domingo muito agradável. Não tão quente como deve estar aí. Não, aqui muito quente, quase 40 graus, com certeza. Doutor Marcelo, mas é o seguinte, é um tema, por vezes, espinhoso, que a gente vai falar aqui agora, porque é lamentável quando a gente recebe no escritório um segurado confiante que está pronto para aposentar, né, que chegou a sua vez finalmente, e a gente tem que sentar e mostrar para ele que, infelizmente, ele, na melhor das hipóteses, caiu numa regra de transição. Né? A melhor das hipóteses. Mas é um tema espinhoso e é um tema muito importante, então eu peço aos seguidores, enviem aí para os seus amigos, né, para quem tem alguém que está próximo de aposentar, os pais, o vizinho, porque é realmente um tema muito interessante, tá? E todos nós devemos estar cientes das regras de transição para alçar o direito à aposentadoria. Então, ninguém melhor do que o professor Marcelo para conversar com a gente sobre o tema. Então, vamos lá, né? Vamos lá. A cada reforma, né? Cada reforma, as reformas previdenciárias, elas não são novidade no Brasil, né? O nosso sistema previdenciário, desde 1923, desde a Lei Eloy Chaves, ele está em construção. Por que ele está em construção? Por quê? Porque a demografia, né, previdenciária vai mudando, né? Vai mudando as pessoas que vão entrando no mercado de trabalho, a forma de entrar no mercado de trabalho, a forma de contribuir, né? Então, isso vai mexendo com o equilíbrio da previdência social, né? E o que a gente notou, assim, pelo menos da emenda 20 de 98, depois com a emenda 41, que fez a reforma dos servidores públicos, e agora com a emenda 103, que em tese é para reformar todo mundo ao mesmo tempo, né?
uma necessidade de retardar as aposentadorias, de fazer com que as pessoas permaneçam mais no mercado de trabalho e permaneçam mais contribuindo com a Previdência Social. Né? E além de retardar essa aposentadoria, diminuir o valor da renda. Porque eu digo aqui nas minhas aulas o seguinte, quando o ministro da Economia propôs a reforma que virou na emenda constitucional 103, ele fala numa economia, né, de 1 trilhão. Temos que economizar 1 trilhão de reais, né? Temos que economizar. Como é que se economiza com Previdência? Se economiza com Previdência pagando menos por menos tempo. É a única forma de se economizar com Previdência. De o Estado, né, vamos dizer assim, o governo, estados e municípios e o INSS economizarem com Previdência, nós vamos economizar na Previdência. Não é gastando menos papel higiênico na agência. Vamos dizer assim, sendo bem, numa linguagem bem popular. Não. Se economiza na Previdência Social pagando menos benefícios por um valor menor e por menos tempo. Quanto menos tempo a pessoa receber, mais vai gerar economia com a Previdência. Mas economia com direito social é doloroso, né? É doloroso. Como o senhor fala ali no começo da nossa conversa, o segurado chega no escritório já na ideia de que ele já está se aposentando, que ele já completou o tempo mínimo, que já atingiu a idade. Muitos nem levam em consideração. Eu atendi um senhor essa semana que disse, olha, completei 55 anos, eu acho que eu já posso me aposentar. Bom, nunca existiu uma aposentadoria para o homem aos 55 anos de idade. Existia, e ainda existe, uma aposentadoria para o homem aos 35 anos de contribuição e para a mulher aos 30 anos de contribuição, desde que tenham completado esse tempo até 13 de novembro de 2019. E eles não precisam de idade. Aí você vai fazer o cômputo do tempo da pessoa e ela não completou o tempo em 13 de novembro. Né? Deixando bem claro, até 13 de novembro de 2019 não precisa uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Precisa, sim, que a pessoa ou a mulher complete 30 anos de contribuição, ou o homem complete 35 anos de contribuição, ou tanto o homem quanto a mulher completem 25 anos de atividade especial, até 13 de novembro de 2019. O que é 13 de novembro de 2019? A data, a véspera da vigência da emenda constitucional número 103. O que fez a emenda 103? A emenda 103, ela muda, ela praticamente extingue uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela passa a exigir uma idade mínima para todas as aposentadorias. Para todas as aposentadorias. Com a ressalva do direito adquirido, mas o que é direito adquirido? Quem completou o tempo até 13 de novembro. E a partir de 13 de novembro, quem entra no mercado de trabalho, quem pegou o seu primeiro emprego no final do mês de novembro, nos primeiros dias de dezembro, fez a sua primeira contribuição previdenciária, a partir do final de novembro, começo de dezembro de 2019, já faz parte da chamada nova Previdência. A nova Previdência, ela acaba com a aposentadoria por tempo, ela exige um tempo mínimo sim, mas a aposentadoria ela tem um fator que é uma idade mínima. Mesmo a especial, que foi mantida pela nova Previdência, ela também exige uma idade mínima. E, de uma certa forma, ela acaba com o espírito ou o conceito da especialidade, que é afastar o segurado do mercado de trabalho. Ela exige que a pessoa continue trabalhando até completar uma certa idade. Então, inclusive oferecendo benefícios para ele. Para a gente introduzir esse nosso assunto aqui, era importante dizer: direito adquirido para quem implementou tempo de contribuição ou tempo especial até 13 de novembro. Isso é direito adquirido. Tá? Bom, e quem não tinha direito adquirido já estava na Previdência Social. O que faz? Então, agora, para todos vai ter uma idade mínima?
Não necessariamente. O governo, como em todas as reformas anteriores, ele introduziu regras de transição. Né? Regras de transição. Por exemplo, voltando muito mais no tempo, lá em 1991, quando veio a lei de benefícios, né? A LOPS, a lei anterior, exigia uma carência mínima, ou um tempo mínimo de contribuição para as aposentadorias por idade de 5 anos, 60 meses. E a lei de 91 aumentou de 5 para 15. E trouxe uma regra de transição que foi aumentando 6 meses a cada ano, até que em 2011 nós chegamos aos 15 anos. Então, a regra de transição não é novidade na Previdência brasileira. A novidade é a quantidade de regras de transição que nós temos agora, né? Sim. Essa é a novidade. E uma outra notícia terrível é a mudança no cálculo, né? A média aritmética dos salários que, com a nova Previdência, deu uma reduzida considerável para o segurado. Mas então vamos lá, vamos aqui por parte. Até 13 de novembro de 2019, o homem aposentado com 35 anos de contribuição, aqui, regra geral, mulher com 30 anos de contribuição. Exatamente. Quem em 13 de novembro de 2019 ainda não estava eleito para aposentar, então um homem que no dia 13 de dezembro de 2019 possuía 33 anos de contribuição, o que vai acontecer com ele, doutor Marcelo? Homem, 33 anos de contribuição no dia 13 de novembro de 2019. Pois bem, aí vem as regras de transição. Né? Nós temos 4 regras e esse cidadão, por exemplo, ele pode ser elegível a mais de uma regra. Vou falar um pouquinho antes de entrar nele, vamos falar na renda. Até porque na hora de ele escolher a regra para ele, ele vai ter que escolher uma regra de renda também. Até 13 de novembro de 2019, tanto o homem quanto a mulher não necessitavam uma idade mínima aposentadoria por tempo e o cálculo era feito por média. Como média? A média de 80% dos maiores salários de contribuição. De toda a vida contributiva, ou para quem entrou antes de 1994, né? De julho de 94 para cá, pega todos os salários, exclui 20% dos menores, mantém só os maiores, ou seja, havia um benefício, de uma certa forma. Vamos supor que todo um período seja depois de 94, né? A partir de uma ideia, ou a famosa tese da revisão da vida toda, né? Você pega todo o período, pega os 30 anos de uma mulher, você pode tirar 20%, ou seja, 6 anos dos menores salários dela, das menores contribuições, e tirar esse valor da média. Matematicamente, essa média aumenta. Tu está usando apenas 80% da média, faz o cálculo e aplicava o chamado fator previdenciário, que leva em conta a idade, né, e o tempo de contribuição. Mas a média, 80% dos maiores salários. O que fez na reforma? A reforma disse, vamos tornar isso mais justo. Mais justo para quem, né? Mais justo para a Previdência. Pega 100% da média agora. Agora não tem mais escapatória. Todos os salários de contribuição vão entrar nessa média. Os maiores e os menores. Todos eles vão entrar nessa média. Você precisa usar todos os salários para fazer a média. E usando todos os salários para fazer a média, você vai ter uma média menor do que a regra anterior. Então, a partir de novembro de 2019, 14 de novembro de 2019, você tem um cálculo que prejudica o segurado, na média. Ah, mas se eu já estava na regra anterior, como é que fica? Nós temos uma regra de transição que até certo ponto garante aquele cálculo anterior com o fator previdenciário. Aí o doutor trouxe bem. Né? Às vezes eu chamo de doutor, às vezes eu chamo de poeta, tá? O pessoal não vai estranhando. Fica à vontade. Porque o doutor Fernando, ele é tanto doutor advogado como um poeta de muita qualidade. Então, assim, o que acontece, na verdade?
Você tem uma regra que eu chamo de regra de transição do pedágio, né? Nós temos duas regras, do pedágio de 50%, faltando, esse homem do exemplo, ele tinha 33 anos de serviço, ou seja, faltando 2 anos ou menos para a aposentadoria dele. O que fez o legislador? Não vamos prejudicá-lo tanto. Vamos exigir um pedágio, um acréscimo de tempo. Ele, em vez de ele trabalhar, ele precisar chegar na idade de 65, que é a nova idade, para o homem na nova Previdência, vamos fazer o seguinte, ele não precisa aos 65 anos, basta que ele trabalhe 50% do tempo que ele está faltando a mais. Ou seja, se falta 2 anos para esse nosso segurado, dos 33 para os 35, basta ele trabalhar os 2 e 50%, 1 ano a mais. Ou seja, mais um. Então, ele chegando a 36 anos de contribuição, ele se torna elegível à aposentadoria por tempo, sem a necessidade de qualquer vínculo de idade, né? E como é que fica a renda dele? A renda dele, a média vai para os 100%, ele não tem a vantagem de excluir mais os 50%, né? Ele só não precisa completar idade nenhuma. Né? E lembrando que ele já estava no fator previdenciário, que nós não falamos a idade dele. O que vai acontecer? Ele vai ter, em tese, um duplo redutor. Ele precisa trabalhar 1 ano a mais, ele vai ter, a média dele agora é 100% de todos os salários, ou seja, pega todos os salários de contribuição e faz a média. Ele não tem vantagem mais de deduzir aqueles... No caso do homem, por exemplo, seriam 35 anos, ele poderia tirar, pela regra anterior, 7 anos das contribuições menores. E hoje ele não pode mais fazer isso. Ele vai ter a vantagem de não precisar atingir qualquer idade, mas simplesmente trabalhar 50% a mais do tempo que faltava. E vai ter o fator previdenciário igual. Então ele vai ter uma redução na média, vai usar todos os salários para fazer a média, vai aplicar o redutor do fator previdenciário, como na regra anterior, e vai ter que trabalhar pelo menos 1 ano a mais. Sim. Então, essa regra é que a gente chama, os advogados têm convencionado chamar de a regra do pedágio de 50%. Nós temos ao todo, para a aposentadoria por tempo, 4 regras. Essa reforma foi, assim, a reforma das regras de transição, que a gente brinca no popular. Essa tem regra para todo mundo, não tem jeito. Tá. Então, essa é uma regra. A segunda regra, nós vamos falar da regra por pontos? Vamos falar da regra por pontos. Vamos conferir a esse cidadão aqui com 33 anos de contribuição a idade de 58 anos. 58 anos, muito bem. Isso, e 33 de contribuição. A regra de transição por pontos, tá? Ela vai ter também 2 problemas, né? Não só ela vai exigir... O que é a pontuação? A pontuação, no caso, é a soma do tempo de contribuição com a idade do segurado. Ele está com 35 anos de contribuição. 33, na verdade, né? Em 2019. 33, isso. 33 em 2019 e 58 de idade. Ele precisa chegar ao mínimo de 35. Isso não tem dúvida. Sim, ele alcançou aqui 91. Então, no ano passado, ele tinha 91 pontos. Isso. Mas ele tinha só 33. Daqui a 2 anos, ele vai ter, ou em novembro de 2021, né, no próximo ano, novembro do próximo ano, ele vai ter 35 anos de contribuição, né, e vai ter 60 de idade. Aí, então, você vai somar, ele vai ter, bom, ele vai ter 95 pontos. 95. Só que para a regra de transição por pontos, ela exige, por exemplo, para o ano de 2019, 96 pontos. E ela vai subindo 1 ponto por ano. Nesse ano já são 97 pontos. No ano que vem, quando ele completar os 35 de contribuição,
já vai ser 98 pontos e ele vai estar com quanto? 95. Isso. Então ele trabalha mais um ano e em 2022 ele vai estar com 97. Só que em 2022 a regra diz que são 99 pontos. Aí ele trabalha mais um ano e nós estamos em 2023. Né? E aí sim ele vai atingir. Não, ele não vai atingir. Ele não chega. Ele vai estar com 95 em 2023 e a regra é 99. E ele vai estar sempre correndo atrás. Complicado. Né? Ele vai atingir essa pontuação dele provavelmente em 2025. Né? Provavelmente em 2025, quando ele vai somar 102 pontos. Uhum. Ou seja, uma pessoa que estava faltando 2 anos para se aposentar, né? Nós estamos falando de 2025 para 2019, vai trabalhar 6 anos a mais. 6 anos a mais. Ou seja, 4 anos a mais, na verdade, né? 4 anos a mais. E o detalhe dessa regra? Ele vai chegar lá com 39 anos de contribuição. E o que diz a regra de cálculo essa? Ele já pega a nova regra. Ele já pega a regra geral. Essa regra só autoriza ele sair mais jovem. Mas ele já pega a regra geral. O que diz a regra geral? Faz a média de 100%. E dessa média de 100%, pega 60% dessa média de 100%. A média já é menor. Lembra que você usava 80% maiores salários, agora tem que usar todos. Antigamente, na regra anterior, quando só faltava completar o tempo, você indicava para o seu segurado pagar o salário mínimo. Agora você não pode mais fazer isso. Você tem que ver a média das contribuições dele, né, para fazer esse cálculo. E aí, o que acontece? Ele precisa vai pegar 60%, tá? E mais 2% do que ele tiver acima de 20 anos de contribuição. Então, nesse caso, ele vai ter 19 anos de contribuição, além dos 20, ele vai estar com 39. Né? 2% por vezes 19, dá 38. 38. Né? Mais 60%, 98. Então, nós chegamos com ele em 2025, ele recebendo sobre uma média menor, trabalhando 4 anos além do tempo que ele precisava, na regra anterior, e ganhando 2% a menos. Ele já tem o redutor da média, ele teve que trabalhar 4 anos a mais, e ele vai ter um redutor, vai ganhar só 98% dessa média menor. Aí é o que eu digo lá no começo, como é que se economiza em previdência? Pagando um benefício de menor valor, né, por uma média menor, com menos tempo. E até, nesse caso, com um percentual menor, né? Ou seja, ele vai receber a aposentadoria por 4 anos a menos, porque ele teve que contribuir dos 35 aos 39. Ele vai receber por 4 anos a menos. Ele vai ter uma média menor. Ele vai ter uma média menor. Ele vai ter uma média que não vai descartar 7 anos do seu tempo. E ver com 39 anos de contribuição na regra anterior, ele poderia descartar até quase 8 anos dos menores salários. E além de tudo, ele não chega aos 100%. Então, assim, quando o ministro da Economia falou em economia, ele falou muito sério. As pessoas não se deram conta disso. A classe jurídica estava bem assustada. A OAB do Rio Grande do Sul brigou bastante por alguns pontos da reforma, mas infelizmente muita coisa passou. E as pessoas só vão se dar conta quando começarem a se tornarem elegíveis aos benefícios. Sim. É doloroso. Essa é a regra por pontos, então. Tá, então, assim, só ilustrando que nós falamos, nós demos aqui o exemplo do homem, 35 anos de contribuição, se fosse mulher seria 30 anos, as regras são as mesmas, tá? Então muda aí a quantidade, é o tempo de contribuição, que para a mulher eram 30 anos, para o homem 35. Doutor Marcelo, E em virtude disso, a pontuação da mulher é menor, né?
A pontuação da Sim, mulher é sim. menor. Isso, o homem parte com 96 em 2019 e a mulher com 86 pontos em 2019. Então, o homem vai chegar a 105 e a mulher a 100 pontos. Né? Esse aumento gradativo aí, 1 ponto por ano. Exatamente. Muito comum por aqui, no escritório, os clientes com aposentadoria por idade. Que Ah, chega no escritório com um carnê debaixo do braço, fala assim, eu já tenho 60 anos, estou pronto para aposentar. Mas só que em 2019, ele não estava eleito ainda, em 2019, a mulher tinha 59 anos de idade. Como é que fica essa situação especificamente? A mulher, 2019, 59 anos de idade, ela já tinha os 15 anos de contribuição. Vamos colocar que ela já tinha os 15 anos de contribuição na data. tava só esperando fazer o aniversário. Só esperando. Pois então, né, nós temos o seguinte, a aposentadoria por idade, na regra anterior, ela exigia 15 anos de contribuição, né, e 60 anos de idade para a mulher e 65 para o homem. Como na nova aposentadoria, vamos chamar assim, né, por enquanto ainda é a nova aposentadoria, daqui a um tempo vai ser só aposentadoria o nome, né, mas ainda é a nova aposentadoria. Sim. Houve o aumento da idade mínima da mulher, de 60 para 62 anos, tá? Houve um aumento da idade mínima da mulher. Também se colocou uma regra de transição. Também se colocou uma regra de transição para essa aposentadoria da mulher. Para não pegar tão de surpresa a sua cliente aí que estava com 59 anos, em vez de aumentar de 60 para 62 direto, não. Vamos aumentar 6 meses a cada ano. Nesse ano de 2019, nós vamos manter a idade de 60 anos. No ano de 2020, vai ter que ter 60 anos e meio. No ano de 2021, vai ter que ter 61 anos. No ano de 2022, vai ter que ter 61 anos e meio. Até que em 2023, a regra de transição se torna igual à regra permanente, 62 anos de idade para a mulher. A sua cliente já tinha contribuído os 15 anos, estava só esperando fazer o aniversário. Se ela fez aniversário entre 14 e 15 de novembro até 31 de dezembro, 60 anos, completou, aposentou. Se ela fez a idade dela a partir de 1º de janeiro, e ela estava lá, legal, ela nasceu, né? Ela nasceu e foi registrada 1º de janeiro. Então, o aniversário dela foi 1º de janeiro de 2020. Não tinha Covid ainda, não tinha pandemia, né? Então, deu para comemorar legal com a família, na virada de ano, aproveitou tudo e pensou assim, bom, hoje eu vou entrar lá no meu INSS e vou fazer o pedido, né? Ou vou ligar, aproveitar, vou dar feliz ano novo com o meu advogado e vou perguntar, vai entrar hoje com o pedido? Não. Ansiedade, né? A pessoa está ansiosa para aposentadoria. Daí o senhor vai dizer assim, feliz ano novo, tudo de bom, eu estou aqui com a minha família, mas amanhã no meu escritório eu dou uma olhadinha para ver se já fechou o tempo. Não, eu já tinha o tempo. Fiz 60 anos hoje. Ah, pois então, a regra de transição, a senhora vai ter que esperar mais 6 meses agora. Como assim? E o meu direito adquirido? Ela diz, né? E o meu direito adquirido? Não. A senhora só... Porque eu já fechei a contribuição. Não, a senhora só teria direito adquirido para aposentadoria por idade se tivesse 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. A senhora só completou 60 agora em 2020, já estamos no 1º de janeiro. E essa conversa é tipo a 1 da manhã, depois da virada, assim, né? Não, agora a senhora tem que esperar mais 6 meses, porque são com 60 anos e 6 meses. Eu vou ser mais cruel com a sua cliente. Bem mais cruel com ela. Ela fez 60 anos agora, dia 15 de julho. Aí ela chegou lá no escritório, bom, doutor, cheguei aqui, ó, tá aqui os carnês, tudo, o senhor me disse que era 15 anos, tá tudo aqui certinho, pago, tudo certinho, redondinho. Olhei lá no extrato previdenciário lá do INSS, tá lá o meu tempo.
Mas engraçado que eu não tenho direito à aposentadoria, mas eu já fechei os 60 anos agora, dia 15 de julho. Pois bem, minha senhora, minha cliente, é que para esse ano é 60 anos e meio. Ai, meu Deus do céu, então eu vou ter que esperar mais 6 meses, doutor. Tenho mais uma notícia para lhe dar. A senhora completa 60 anos e meio dia 15 de janeiro do ano que vem. Porque nasceu em julho, né? 15 de julho. Culpa do pai e da mãe, a gente não tem nada com isso. Nasceu em 15 de julho, a senhora completa em janeiro. E no ano que vem, não são 60 anos e meio, são 61. O senhor está brincando? Eu estou uns 2 anos esperando já, só fechar a idade de 60 anos. Agora eu cheguei aqui, o senhor achei que dava com 60 e meio, não, não dá com 60 e meio, não dá com 60 e meio. Se o aniversário dela, isso é interessante, né? Se o aniversário dela for de 1º de julho em diante, os 60 anos e meio dá em janeiro do ano seguinte. Em janeiro do ano seguinte é 61. Mais uma vez ela está para trás. Né? Tá, e quando eu fizer 61, doutor, eu não quero. Não, quando fizer 61, daí a senhora vai fazer em julho do ano que vem, tá tudo certo. Aí nós temos aquela situação, né? Pensa, essa pessoa estava esperando apenas completar 60 anos. A regra de transição aumenta 6 meses a cada ano apenas, ou seja, ela achou que ela ia esperar só 6 meses, na verdade ela tem que esperar um ano. Ela vai ter que esperar um ano. Então, mas ela vai ter direito. E aí, como é que era a regra anterior para ela? Bom, doutor, então tá. Nós vamos pegar 80% dos menores salários, aplicar, tirar 20% dos menores, para aplicar 80% dos maiores, fazer uma média, e eu vou somar 70% mais 1% por ano, eu vou ganhar 15% dessa média aí, né, doutor? Não. Não tem transição para a regra de cálculo. A regra de cálculo, ela já pega a regra permanente. 60% mais 2% por ano do que ela tiver acima de 15. Como a sua cliente só tinha os 15 anos, então é 60% de 100%. Ou seja, aí vem para a aposentadoria por idade. Ela teve que esperar um ano a mais. Ou seja, esperar dos 60 até os 61. A média dela de 100% dos maiores, de 80% dos maiores salários foi para 100%, ou seja, todos os salários vão entrar na média. Ela poderia, na regra anterior, ganhar 75% daquela média maior, mas ela vai ganhar só 60% da regra menor. E aí eu insisto, até para as pessoas guardarem isso em mente. Como é que se economiza em previdência? Você paga menos por uma média menor, um percentual menor por menos tempo. Ou seja, ela vai receber o benefício por um ano a menos, sobre uma média menor e um percentual ainda menor. Então, assim, a reforma ela foi cruel. Muito cruel. E, gente, assim, não é corporativismo, tá? Não é corporativismo. Por favor. Permanecendo dúvidas. Porque hoje dá para fazer o pedido de aposentadoria pelo celular, né? A gente conversou isso até na última live. A pessoa pode ir lá, entrar lá, tá todas as contribuições lá, faz o pedido no celular. Faz o requerimento de aposentadoria pelo celular. Tira a foto dos documentos que tem que mandar. Gente, permanecendo dúvida. Se fez o pedido e está com dúvida no benefício, não recebe o valor. Sem consultar um advogado. Tá? Não recebe o valor. É uma sugestão que eu faço. Você paga pelo menos uma consulta para um advogado da sua confiança e vai conferir. Porque depois que sacar o primeiro benefício, não tem volta. Ah, eu desisti, não é isso que eu queria, eu vou devolver. Não dá. E essa questão do não dá para devolver, o próprio STJ, o próprio STF já disseram isso. Começou a receber, é aquele benefício. Ah, mas eu quero desistir e começar tudo de novo. O recebimento do benefício é um ato voluntário. Você pode renunciar a ele? Pode, mas não pode renunciar a ele para receber um benefício melhor depois. Isso era a tese da desaposentação, isso era a tese da reaposentação, e as duas foram fulminadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então você estava de casa no domingo de noite, viu que estava tudo certo, entrou lá depois do churrasco do meio-dia, lá entrou, ou do macarrão em família, São Paulo o pessoal gosta de fazer o macarrão em família, né? Entrou, viu que dava aposentadoria, fez o pedido, mandou as fotos, documentos, depois na segunda-feira fez assim,
Será que era isso? Pede para alguém conferir, tá? Porque assim, ó, é a vida da pessoa. Ela vai levar aquele benefício pro resto da vida. Tá? Os colegas, assim, que não estão habituados a fazer previdência, procure um colega, se ficando em dúvida numa aposentadoria, procure um colega. Não tenha vergonha. Porque você tem que lembrar que você está trabalhando com a vida e o futuro das pessoas. Sim. E, lamentavelmente, é comum os erros de cálculo, né, nos benefícios. Né? Por pior que seja a gente estar falando isso aqui, e eu não estou falando aqui para denegrir a imagem de ninguém, Exato. mas, né, infelizmente, acontece. Então, Os erros do INSS, os erros cometidos pelo INSS, a gente corrige numa ação revisional. Os erros cometidos pelo requerente, né, seja ele um procurador, seja ele a própria parte, eles estão cada vez mais difíceis de serem corrigidos. Está tramitando um projeto de lei no Congresso, né, que pode vir a trazer um prejuízo muito grande às pessoas que ainda estão trabalhando, estão na iminência de obter uma aposentadoria. Não só na questão da gratuidade judiciária, porque eles querem acabar com a gratuidade judiciária, né? Mas também na questão do requerimento. Se faltou qualquer documento no momento do requerimento, o juiz vai poder prolatar uma sentença daqui a 2 ou 3 anos no seu processo e não lhe deferir atrasados. só a partir da normalização. A não ser que seja um erro do INSS, por isso que eu digo, o erro do INSS você consegue revisar. Naquele período decadencial de 10 anos para revisão do benefício, né? Recebendo os últimos 5 anos, ou seja, eu procuro orientar os clientes nunca deixar os 10 anos, né? Dentro dos 5 anos procurar um advogado especialista para avaliar, né? Mas dentro daquele período de até 10 anos, um erro do INSS está tudo certo. Você consegue revisar e retroagir. Agora, se você requereu mal o seu benefício, lá no requerimento, né, e passar esse projeto, se não me engano, é o PL 6160, que está no Congresso Nacional, e ele for aprovado, ele vai trazer um grande benefício para o INSS, porque o INSS vai poder recorrer, e daqui a pouco você vai ter direito ao benefício só a partir do trânsito em julgado. Aí seu processo vai tramitar na justiça 4, 5, 6 anos, e você não vai receber nenhum atrasado disso. E as pessoas não se deram conta disso. Sim. Muitos advogados não se deram conta. A OAB do Rio Grande do Sul já está fazendo um trabalho a partir da sua Comissão Especial de Seguridade Social, bem presidida aqui pelo nosso advogado, doutor Tiago Kidriski, ele que preside a comissão aqui. Nós estamos fazendo um bom trabalho aqui para derrubar esse PL 6160. Né? Porque é defesa de corporativismo, o advogado não vai receber os atrasados. Gente, assim, não é o advogado que recebe os atrasados, quem recebe os atrasados é o cliente. É o cliente. O advogado, por contrato, recebe um percentual, mas quem vai deixar de receber, e às vezes por uma foto mal tirada, através do aplicativo do meu INSS. Porque o brasileiro não está preparado para isso. Sim. Provavelmente já chegou no seu escritório. Muitas vezes chegam clientes no meu escritório já com processos que eles mesmos fizeram, e a maioria dos casos eu faço um novo. Ou faltou um documento, ou faltou provas, né? Principalmente provas de atividade especial, provas de tempo rural. Você olha, o cliente fez um pedido de aposentadoria, não juntou, às vezes não apresentou a própria carteira de trabalho. Então, na maioria das vezes, eu refaço o pedido do cliente. Faço um novo requerimento. Ah, mas eu já fiz um no ano passado, despacho. Faltou muita coisa, que por isso que tu não ganhou aposentadoria. Sim. Faltou muita prova. E não pode brincar com isso, porque realmente é a aposentadoria de uma vida. Doutor Marcelo, vou pedir licença ao senhor para voltar, para colocar os comentários agora. Eu imagino que as pessoas tenham dúvida. Esse assunto ele é muito rico. Eu poderia ficar falando isso aqui a noite toda. Gente, agora que eu vi a hora. Pois é, passa muito rápido. E assim, eu imagino que as pessoas estejam querendo fazer perguntas. Então, assim, talvez a gente tenha que voltar com esse tema posteriormente. Então, pessoal, quem tem alguma dúvida aí do que foi falado, por favor, vamos tentar sanar essa dúvida aqui da melhor forma possível. Mandem as perguntas, por gentileza, porque a aposentadoria é um tema
Excelente. Dá para a gente conversar aqui a noite Eu, inteira. eu, eu recebi até um pedido de pauta aqui do pessoal do Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre, do HPS, Sim. né? Pedindo que a gente falasse da aposentadoria especial dos profissionais da saúde. Eu disse assim, olha, hoje não dá para introduzir no tema, mas a gente vou conversar com o doutor José, a gente vai falar. Uma das Não, nossas pautas. vamos trazer para a semana que vem, se o É senhor um quiser, pedido porque, especial do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, o HPS daqui. sim, é um tema recorrente, o pessoal tem muita dúvida. Tá, vamos fazer sim. Então, olha, ó, a Lucila está perguntando, para o ano de 2021, quantos pontos para as mulheres? Vamos lá. 2021. Se for aposentadoria. Ah, pontuação, ela quer saber. Isso, isso. Pontuação. Vamos lá. Pontuação. Na aposentadoria por pontos, as mulheres em 2021 precisam 93 pontos. 93 pontos, né? Então, ou seja, não adianta completar apenas os 30 anos de contribuição. Com 30 anos de contribuição, a mulher vai ter que ter 63 de idade, é isso? É isso, né? Com 30 anos de contribuição e 93 pontos. Não, desculpa, 83 Vamos pontos. a pergunta aqui é para 2021. Então, 2021, É 80, 83. 86, 87, 88. Pronto, para mulheres. Isso, 88 pontos. 88 88 pontos. pontos. Tá? Eu tava na aposentadoria da professora. Isso. Tava na... Que é outro tema interessante também. A, Exatamente. A aposentadoria do professor também é para uma noite de conversa. sim, sim. E aqui, ó, já apareceu aqui. E a insalubridade continua valendo? Aqui é da Kátia, Adriano. Bom, se você vai se aposentar especial, você tem que completar. Essa também tem agora, a regra permanente também exige uma idade mínima. Você vai ter o que na especial? Você vai ter que ter uma aposentadoria com 25 anos de tempo especial, tá? 25 anos de tempo especial e 60 anos de idade. Ah, mas como é que fica a idade para a mulher? 60. E a idade para o homem? 60. Tá, mas os dois vão ter que ter 25 especial? Sim. Tá, mas e o tempo especial que eu tinha até o ano passado? Eu não tenho 25 especial, eu tenho só 20 anos até novembro do ano passado. Você vai poder pegar esses 20 anos, converter ele em tempo comum, ou seja, com um acréscimo, né? Aposentadoria especial, nós podemos também fazer uma pauta só de aposentadoria Só de especial, aposentadoria especial. né? Você vai poder converter esse tempo especial em comum, né? E buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição, dentro das 4 regras que existem, né? Mas convertendo o tempo especial em comum. Por exemplo, para o homem, você pega os 20 anos de tempo especial, acrescenta 40%, ou seja, ele se transforma em 28, soma com os outros tempos comuns que ele tem. E vai buscar ver se fecha 35. Se não fechou 35 de contribuição, você vai poder somar com outros períodos para tentar uma regra de transição na aposentadoria por tempo. Porque a gente vai descobrir assim, ó, por exemplo, tá? Rapidamente na aposentadoria especial, né? Rapidamente. É um amigo pessoal mesmo, ele fechava 25 anos de tempo especial em fevereiro desse ano. Ele ia fechar os 25 em fevereiro de 2020. E ele tinha 45 anos de idade. Ele começou aos 20 anos numa atividade especial e trabalhou 25 anos com isso. O que aconteceu? Faltava para ele fevereiro, janeiro, dezembro, 3 meses e alguma coisa para fechar o tempo. 3 meses e alguma coisa. E isso, pela regra de transição da aposentadoria especial, aumentou para ele 8 anos. Para ele ter a aposentadoria especial dele. Faltavam 3 meses para ele se aposentar especial. E alguns dias. E isso se transformou em 8 anos. Quando a gente fizer uma pauta de aposentadoria especial, eu vou trazer esse exemplo bem certinho, vou mostrar para vocês data a data. Mas pensa, faltava 3 meses e para ele, para especial, aumentou para 8 anos. Totalmente absurdo. Eu consegui aposentar ele ao longo deste ano, assim, ó, mas com 67% da média. Tu quer? É jovem, né? Ele perderia 33, ou ele trabalha 8 anos a mais, ou ele perde 33% da média dele. 1/3 da renda dele.
para o resto da vida. E aí eu volto naquela nossa conversinha ali, como é que tu economiza? Pagando menos por menos tempo. Para esse segurado, ele não precisa trabalhar os 8 anos a mais, mas eu tiro 1/3 da renda dele. A média dele deu em torno de R$ 3.000, ele perde R$ 1.000 por mês. E aí ele vai sair, ele vai se aposentar? Não vai. Até porque ele tem que sair, né? Ele tem que deixar de ganhar os 3.000 dele na empresa para se aposentar com. É. É cruel, é cruel. Vamos lá, doutor. Tem mais alguma dúvida aí? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, e lembrando o seguinte, está falando aqui de insalubridade, mas quem trabalha em área insalubre, com ambiente, em ambiente especial, tem que ter o PPP para comprovar perante o INSS. Não basta trabalhar e receber insalubridade, tá? Tem que comprovar. Olha ali, tá entrando uma pergunta ali. Especial do funcionário municipal. Esse é um tema também doloroso. Eu até gosto, porque eu trabalho com regime próprio também, então tenho tranquilidade para falar sobre isso. Se ele trabalha lá no município e o município, o vínculo dele previdenciário é com o INSS, as mesmas regras do INSS. Não tem nem tirar nem botar. Se ele paga INSS no município. Agora nós temos uma gama de 3.000 municípios no Brasil que tem regimes próprios, estatutários. Né? E aí, o que acontece? O Supremo decidiu que se aplica, né? A legislação previdenciária no INSS dentro do regime próprio. Porque não existe uma regra de aposentadoria especial uniforme no Brasil inteiro para regimes próprios. Então, o Supremo decidiu que se aplica a regra do regime geral. Vai fazer a prova no regime e vai se aposentar dentro do regime. Vai precisar do PPP, vai precisar de tudo dentro do regime próprio. Tá? Qual é o detalhe? Se o regime próprio fez uma nova regra previdenciária, as regras vão ser essas aqui. O problema é que a emenda, pela primeira vez, ela autorizou a cada regime fazer a sua regra. E nós poderemos ter mais de 3.000 regras previdenciárias vigentes no Brasil. Eu vou dar exemplo de cidades próximas aqui, a minha aqui. Por exemplo, assim, você vai ter uma aposentadoria no município de São Leopoldo que é diferente da aposentadoria no município de Portão, que pode ser diferente da aposentadoria no município de São Sebastião do Caí, porque cada município pode fazer a sua regra. E as pessoas dizem, por que a reforma deixou isso acontecer? Porque o objetivo é acabar com os regimes próprios. Porque o regime vai ter que mostrar que ele tem equilíbrio financeiro e atuarial. E se ele não tiver, vai todo mundo para o INSS. Então, eles deixaram as pessoas, de uma certa forma, os gestores, eles entregaram a arma e deixaram os gestores. Vamos ver se esse pessoal não vai se suicidar. Essa é a visão que eu tenho. Agora, deixa eu complicar um pouco. Porque eu já vi regime que quer fazer a aposentadoria mais fácil, o que vai acontecer? Ele vai se tornar desequilibrado atuarialmente. E ao se tornar desequilibrado, o Ministério da Economia vai caminhar a sua extinção. E vai puxar todos para o regime próprio. Pois é, mas olha que interessante, dentro desse assunto espinhoso. Aplica-se no que couber as regras da aposentadoria da Previdência Social nesses municípios. Mas o funcionário público que tem um salário de R$ 12.000, eu vou aplicar o teto do INSS na aposentadoria especial dele ou não? Como é que fica isso? Você não vai aplicar o teto, mas ele estava na esperança de ganhar a paridade e integralidade que foi prometida pela Constituição, pelo regime anterior. E ele não vai ganhar a paridade e a integralidade, que é a regra anterior lá de... Ele entrou no serviço público antes de 94. Antes de 2004, desculpa. Ele entrou no serviço público... É que eu fui servidor público também. Eu entrei no serviço público em 94. Mas a pessoa entrou antes de janeiro de 2004 no serviço público.
Então, ela teria direito à regra de transição de paridade e integralidade. Só que na aposentadoria especial, não. Isso ainda está em discussão, mas a tendência é o Supremo dizer que não tem direito à paridade e integralidade. Ele vai se aposentar especial por média. E a média, quando ela foi introduzida lá na Previdência, em 2004, quando ela foi introduzida na Previdência, a média só foi o seguinte. Todo mundo disse, bom, vamos receber por média. Pode dar mais? Pode. Mas vai receber o seu último salário. Tá, e se a média der menos, recebe menos. Então a média serve apenas para puxar o salário para baixo. Okay. Porque se a média der maior, a pessoa vai receber o último salário. Tá certo? Então, em tese, recebeu a integralidade. E se a média der menor, ela vai receber a média. Okay. E vai manter a paridade com os ativos? A princípio, não. A princípio, vai receber os reajustes do INSS. E o governo está obrigado a pagar os reajustes do INSS. Tá? E isso está em discussão. O Estado do Rio Grande do Sul está discutindo. Diz que isso fere o princípio da autonomia. Como ele não dá reajuste para os e da isonomia. Como ele não dá reajuste para os ativos há 5 anos, ele entende que ele não precisa dar reajuste para os inativos. Então a pessoa, assim, ó, elas, num primeiro momento, toda a reforma vem para puxar para baixo. Vai poder se aposentar especial no regime próprio, o município? Vai. Mas provavelmente vai ganhar menos. E agora uma pergunta interessante aqui também. Funcionário público, é o do Pedro Alex. Funcionário público que se aposentar, precisa encerrar o contrato de trabalho? Ele nem está falando aqui se é especial ou não. Assim, se aposentar pelo regime próprio, ele passa de ativo para inativo. Ele não tem a opção. Quer se aposentar dentro do fundo de pensão ou do instituto de aposentadoria do município, ele passa de ativo para inativo. Tá? E agora, se ele adquiriu o direito à aposentadoria e o município dele é INSS, né? Não tem fundo de previdência, não tem instituto de previdência, as contribuições previdenciárias são com o INSS, ou ele é um empregado público, ele é um seletista, porque nós temos empregados públicos nos municípios, né? Por exemplo, em geral, as agentes comunitárias de saúde são empregadas públicas, né? Em geral, tem município que está dentro do estatuto. Mas então, essa pessoa se aposenta pelo INSS. Agora, desde 2019, se ela se aposentar pelo INSS e ela adquirir o direito só depois, ela vai ter que se afastar. Se ela já tinha direito adquirido, não precisa. Se ela já tinha direito adquirido, não precisa. Agora, se ela não tinha direito adquirido, ela vai ter que se afastar. Se ela implementou os requisitos agora, posso me aposentar pelo INSS? Posso. Peguei aquela regrinha de transição lá, doutor. Eu sou mulher, eu tinha 29 anos e meio, precisava trabalhar só mais meio ano, ou seja, eu tenho que trabalhar 50% de meio ano, dá 9 meses a contar de novembro. 9 meses a contar de novembro deu aqui em agosto. Fechei, né? 30 anos e 3 meses. Estou pedindo a minha aposentadoria. Pode. Mas eu quero continuar trabalhando lá como empregada pública, CLT, se não pode mais. Pediu aposentadoria, recebeu a aposentadoria, o INSS concedeu, sacou o primeiro mês, tem que sair do serviço público. E aí a discussão é a seguinte, é o município que demite ou ela que se demite? Porque se ela é empregada pública, ela tem fundo de garantia. E aí? Isso não está resolvido ainda. É muita coisa para resolver ainda. Doutor Marcelo, estamos encerrando o nosso horário, infelizmente. É verdade. Eu tenho que encerrar aqui para não perder a live, para a gente conseguir salvar. Mas assim, sim. foi muito bom, muito esclarecedor. Eu espero que os seguidores tenham tirado proveito de todas as informações. Voltaremos na semana que vem, vamos falar da aposentadoria, então, dos funcionários da saúde, mas voltaremos posteriormente falando de aposentadoria especial somente. Porque realmente é muita dúvida, tem dúvida aqui para o ano todo, tá? Com certeza. E assim, ó, à disposição ali pelo Instagram também, querem mandar dúvidas, me mandem pelo Instagram, não tem problema nenhum. Até porque isso pode gerar uma pauta para uma próxima live nossa. Sim. Podem enviar para o direct do Dr. Marcelo, podem enviar para o meu, @José Fernando Pinto.
podem enviar para o canal Mente Quântica, que eles nos repassam também, tá? E estaremos aqui no próximo domingo, se Deus quiser, tentando tirar mais algumas dúvidas. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, tá? Já antecipo os meus parabéns pelo aniversário que está chegando aí. Felicidades para o senhor, muita saúde e sucesso, tá? Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. E domingo que vem estaremos aqui novamente às 21 horas, se Deus quiser. Tenha uma excelente semana, o senhor e todos os seguidores. Muito obrigado a todos que passaram por aqui e até domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Grande abraço. Fique com Deus também.